Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do programa Tirando de Letras. E nesse programa eu vou te mostrar o caminho para despertar o seu artista interior, criar suas primeiras artes com letras, mesmo se você não souber nada de desenho. Eu sou a Kenia Pui, designer e apaixonada por caligrafia. No episódio anterior, a gente falou sobre as diferenças entre lettering, caligrafia e tipografia. E para dar continuidade, hoje eu quero aprofundar com vocês aqui no universo da caligrafia. Quero mostrar alguns exemplos do que existe e como você pode criar artes gráficas a partir dessa técnica. A caligrafia, pessoal, é uma técnica de escrita à mão e por isso, para colocar ela em prática, você não precisa necessariamente dominar técnicas de desenho, porque é uma outra forma de aprendizado e uma outra forma de criação. Ah, mas então quer dizer que o seu desenho, a caligrafia não é para mim? É muito pelo contrário, pessoal. Se você desenha, significa que você já tem aí um certo domínio dos traços, da coordenação, já tem uma noção de composição, o que ajuda muito na hora de aprender uma nova técnica manual, na verdade. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é que saber desenhar não é um pré-requisito. Então, se você não sabe desenhar, mas tem vontade de criar suas primeiras artes gráficas, fica aqui comigo que eu vou te mostrar o quanto esse universo da criação a partir das letras pode ser interessante. Quando vamos aprender caligrafia, a gente conta com uma base específica de elementos para escrever as letras. Vem aqui comigo que eu vou te mostrar. E o que são esses elementos? Todas as letras, elas seguem um padrão na hora que você está criando. E a parte prática, quando você está praticando aqui o alfabeto, ela é bem focada na técnica mesmo. Como, por exemplo, o controle da pressão da ferramenta, a inclinação correta, o ângulo que você está escrevendo, o espaçamento entre cada letra para que ela fique seguindo um ritmo, né, na hora que você vai escrever uma palavra, uma frase. Tudo isso são coisas que você precisa se atentar. São esses os elementos básicos para você criar a partir da caligrafia. Quando você domina essa base estética de um alfabeto, digamos, se você pega um alfabeto mais simples, mais básico para começar, para praticar, e você domina ele. Depois disso, fica muito mais fácil para você desconstruir e criar novas representações de letras a partir dessa base. Vou te mostrar aqui um exemplo. Então aqui, por exemplo, ó, a gente tem uma primeira letra B de um alfabeto bem básico, bem quadradinho, um dos primeiros que a gente aprende nessa caligrafia Black Letter, e aí depois você consegue desconstruir esse B em formatos diferentes, e aí você consegue criar novas formas para essa letra. Depois que você aprende o básico, você pode fazer novas variações da mesma letra da maneira que você mais curtir, assim. E agora vamos falar um pouquinho sobre que tipos de caligrafia que existem. No mundo e na história existe uma infinidade de estilos de caligrafia, até porque cada cultura, em cada período histórico, a caligrafia foi mudando, foi evoluindo de região em região. Então é muito difícil classificar tudo que já foi feito até hoje. E também tem muita coisa que é confusa quando você vai estudar as origens da caligrafia mesmo e tal. Muitos registros que se confundem, mas eu tentei fazer aqui uma seleção dos principais estilos, só para vocês verem e terem uma noção do que existe. Eu tentei agrupar eles aqui de acordo com as semelhanças e com as características que eles têm em comum, enfim, para ficar mais fácil ali para a gente entender. Essa classificação não é nada oficial, é só uma maneira que eu encontrei para mostrar para vocês de uma forma mais simplificada.
O estilo cursivo. A copperplate, a spenceriana, a cursiva inglesa são exemplos desse estilo mais fluido, esse estilo cursivo que é caracterizado por linhas mais suaves e por essas letras que se conectam. O estilo black leather ou gótico. Antes de falar sobre os estilos, eu vou só explicar para vocês sobre essa nomenclatura. Black leather é o termo utilizado para o tipo caligráfico desenvolvido durante a época medieval. Tem como característica esse alto contraste das letras pretas e densas com o branco do fundo dos manuscritos que existiam naquela época. Os livros, tudo era feito manualmente com essa caligrafia. Já o termo gótico também foi usado durante a época medieval, mas ele tinha mais referência, era mais utilizado quando a gente estava falando de arquitetura gótica, que é um estilo arquitetônico encontrado nas igrejas e nas catedrais construídas durante aquela época. Essa arquitetura foi bem importante porque trouxe uma grande influência para inspirar a caligrafia black leather nesse período histórico. E por isso muita gente utiliza o termo gótico associado a esse estilo de letra também. A quadrata, a rotunda, a bastarda e a fracture são os principais estilos que têm essas características de ângulos e ornamentos mais expressivos que a gente encontra nas black leathers. Os estilos asiáticos. A caligrafia é associada aos sistemas de escrita asiáticos, como o chinês, o japonês, que compartilham características comuns relacionadas à estética e à estrutura dos caracteres dessas escritas. Os estilos árabes, que são estilos de caligrafia associados a tradições árabes e persas. No Oriente Médio, nas paredes das mesquitas, você não vê imagens de animais ou de pessoas estampadas na decoração. E isso porque adorar figuras era pecado lá para eles no islamismo. Então os artistas acabavam expressando a criatividade através da própria caligrafia. E dentro desse estilo aqui você também encontra variações de formas mais geométricas e estilos que têm formas mais cursivas. E tem o que eu coloquei aqui como estilos históricos europeus, que é a caligrafia romana, a uncial, a carolíngia, que deram origem a algumas das principais escritas que a gente vê até hoje. E por que conhecer esses estilos diferentes de caligrafia pode ser uma oportunidade? Pode parecer meio óbvio, mas um detalhe importante para quando você vai aprender uma técnica nova é você se identificar com ela, porque o processo de aprendizado vai exigir de você tempo, dedicação, então é importante garantir que esse processo seja prazeroso para você, que no final de cada prática te traga aquela sensação de bem-estar de quando você está fazendo alguma coisa que você gosta. E por onde eu começo a entender quais estilos que eu me identifico? Bom, parte dessa investigação se dá através de pesquisas mesmo. Hoje existem várias plataformas exclusivas para quem trabalha com artes visuais. Tem o Pinterest, o Behance, o Dribbble, DeviantArt, onde você pode explorar vários estilos diferentes, procurar referências e principalmente aumentar o seu repertório. E por que é importante a gente aumentar o nosso repertório constantemente? Esse é um ponto muito relevante para você que quer começar a criar os seus próprios trabalhos. Muitos estudos definem a criação como um conjunto de atividades mentais e práticas que resultam na produção de algo novo. Para criar algo novo, primeiro é importante você fazer uma análise de tudo que já existe naquela área. Por exemplo, eu quero criar uma arte para um café. É muito comum a gente ter uma ideia que a gente pensa que é nossa, que veio da nossa vivência, que veio da nossa cabeça, e quando a gente vai pesquisar sobre, essa ideia já foi executada milhares de vezes por outras pessoas. Então, essa parte da pesquisa não te ajuda só a eliminar tudo que já foi feito, mas pelo contrário, ela te ajuda na criação do que a gente chama de repertório. No contexto da criação artística, o repertório se refere à diversidade de técnicas, de estilos, de temas, das influências que o artista tem e utiliza ali no trabalho dele. Então, criar esse repertório te ajuda na criação de novas ideias. Voltando para aquele exemplo do café. Digamos que a ideia que você teve já foi executada várias vezes.
mas como você tem um repertório muito amplo, a partir daquela ideia você consegue combinar ela com alguma outra e criar um conceito novo. Ou, por exemplo, quando você tem um repertório grande, isso te permite descartar as primeiras ideias que a gente tem, que geralmente é onde a gente acaba caindo no senso comum, onde todo mundo consegue chegar, digamos. E depois disso, quando você tem esse repertório amplo, você tem mais recursos para continuar explorando e você tem de onde tirar novas ideias. Eu vou trazer para aquele exemplo prático de novo. Digamos que a gente tem duas pessoas que estão na mesma tentativa ali de criar um quadro para o café. Uma delas passa horas absorvendo referências de tudo que já foi feito no mundo das cafeterias. E a outra realiza esse mesmo tempo de estudo, só que ela procura referências de cafés, mas também faz uma variação olhando para outros tipos de estabelecimentos, tipo bares, teatros. Mais distante ainda, vai para floriculturas, vai para casamentos, vai para arte de rua e às vezes, indo mais longe, você vê uma ideia que é muito legal e que ainda não foi aplicada naquele universo do café. Então você consegue criar algo que é único, que vai fugir de tudo que é mais do mesmo dentro daquela área. E essa é a importância de você investir o seu tempo em aumentar o seu repertório. E o que tudo isso tem a ver com a caligrafia? É muito nesse sentido de aumentar o repertório que eu venho te trazer a caligrafia como uma nova ferramenta para você criar. Caso você já faça suas criações, aprender a Black Letter pode ser um recurso a mais. Ou se você quer começar a criar agora, você vai começar com uma técnica que te dá uma base legal já, onde você vai criar suas palavras com uma escrita diferente, estilizada para começar, e depois isso te dá uma abertura para você explorar suas próprias variações. A caligrafia pode ser para você, assim como foi para mim, a porta de entrada para uma vida mais criativa, onde você utiliza as práticas para te trazer bem-estar. E isso acontece mesmo, gente. Durante muito tempo eu usei as práticas de caligrafia como uma pausa terapêutica mesmo. Aquele momento que me desliga da realidade, onde eu fico ali com a minha atenção no trabalho manual que eu estou executando, o próprio momento de colocar um som e me conectar comigo mesma, esse ritual, porque é quase um ritual mesmo. Você separa ali um lugar para você praticar, você prepara o ambiente, você escolhe uma playlist, você se entrega naquele momento. Isso realmente traz uma sensação boa ali. E quando você finaliza o que você se propôs a criar, você sente também uma sensação de realização. E talvez isso não seja para todo mundo. Agora eu estou compartilhando aqui um pouco do que acontece comigo no meu processo, mas eu acredito muito que quem gosta de criar, quem tem essa necessidade, quem tem o que eu fico chamando aqui do seu artista interior ali dentro, provavelmente deve compartilhar dessas mesmas sensações também. Vocês se identificam com isso? Me contem aqui nos comentários. E eu acho que um dos maiores benefícios que eu enxergo nessa prática criativa além de você se sentir bem, de você se conectar com você mesmo, também é a recuperação da autoestima. Por exemplo, você começa a fazer as suas criações e você começa a gostar daquilo que você faz. Depois você começa a compartilhar um trabalho aqui, outro ali, e você vê que mais pessoas compartilham do mesmo gosto que você. E isso, de certa forma, vai te dando mais segurança. Vai ali apoiando o seu próprio artista, né? Tanto um apoio seu com você mesmo, quanto um apoio de toda a sua rede. E por isso é bem importante você saber também com quem você compartilha as suas criações. Porque às vezes uma crítica, um comentário negativo pode ser o suficiente para acabar bloqueando todo esse processo de libertação que você começa a fazer quando você começa a criar. Acho, inclusive, que a gente pode até falar sobre isso num próximo episódio, porque é um problema bem comum de acontecer. Pessoal, e assim, eu sei que às vezes é difícil não ter com quem compartilhar os teus primeiros materiais, seja por falta de pessoas que estejam na mesma página que você, ou seja por medo de receber alguma crítica. Pode acreditar, eu também, assim como vários de vocês, já estive nesse papel de iniciante.
Os meus primeiros resultados não estavam nem perto de onde eu queria chegar e até hoje, assim, eu ainda tenho as minhas dificuldades e eu sei que eu tenho muita coisa para aprender ainda. Então, caso vocês não tenham com quem compartilhar e vocês tenham essa necessidade, tenham essa vontade, eu deixo aqui esse canal aberto. Sempre que você quiser mandar algo, mandar uma mensagem, eu vou ter o maior prazer em receber e de trocar uma ideia sobre. Bom, e um ponto que sempre surge quando a gente fala de começar uma prática nova é: eu não sei se vale a pena investir o meu tempo e o meu dinheiro nesse hobby. Bom, pessoal, realmente essa é uma prática que pode começar como um hobby e ficar nesse campo, caso isso seja suficiente para você, mas também pode acabar evoluindo para algo que vocês conseguem monetizar. Hoje, com as redes sociais, é muito fácil divulgar e expor os seus trabalhos. Eu mesma nunca fui muito para esse lado da venda, porque eu sempre preferi me focar mais na minha evolução técnica, mais no aprendizado do que na comercialização de peças. Mas mesmo sem divulgar muito, mesmo postando só lá de vez em quando alguns resultados no meu perfil, muita gente acaba se interessando, acaba pedindo orçamento, fazendo encomenda de peças específicas. Já tive várias pessoas me pedindo tatuagem, enfim. Eu acredito que é um caminho muito possível para quem se interessa em rentabilizar a sua arte. E se você está se perguntando qual é o melhor momento para despertar o seu artista interior, tem uma frase dessas motivacionais aí que eu gosto, que é: daqui a um ano você vai preferir ter começado hoje. Quanto antes é melhor, pessoal. Uma habilidade manual depende de treino, de dedicação, de prática para você conseguir evoluir. Cada dia sem praticar é um dia a menos que você poderia estar melhorando ali. Que nem você ir para academia, o resultado só vai vir com o tempo mesmo. Bom, pessoal, falamos aqui sobre os diferentes estilos de caligrafia, as formas de você absorver o conhecimento de cada técnica, a importância de você entender o que funciona para você, como você criar o seu próprio repertório e as vantagens que aprender uma técnica nova podem te trazer. Eu espero que esse conteúdo tenha sido legal para você e se você curtiu, toda segunda-feira às 20 horas eu vou estar por aqui trazendo novas informações para você que quer começar a criar suas primeiras artes com letras.